você tem mais de 45 anos, você é fumante ou tem outros hábitos que aumentam o seu risco cardiovascular, você tem risco cardiovascular aumentado, já dito pelo seu médico, você está pretendendo engravidar, ou então você tem mais de 65 anos, ou você está precisando de mais memória, de mais raciocínio. Se você se enquadra em uma dessas coisas, fica aqui comigo, porque nós vamos conversar sobre ômega 3 e ele é muito importante para tudo isso. A primeira coisa que você tem que entender com relação ao ômega 3 é que ele tem duas frações. Na verdade, todos chamam ômega 3, mas na verdade você toma ou óleo de peixe ou você usa óleo de linhaça. O óleo de linhaça tem um tipo de ômega 3 vegetal chamado ALA. E o óleo de peixe tem dois tipos de ômega 3 animal, chamados ômega 3 EPA e ômega 3 DHA. Esses ômegas 3, eles têm funções distintas. O ômega 3 EPA, ele regula a função cardiovascular, ele aumenta o HDL, ele reduz o LDL, então ele melhora a relação dos colesteróis, das frações do colesterol, do LDL e do HDL. Ele também melhora a relação inflamatória que existe no sistema cardiovascular. Se você tem uma cintura superior a 102 centímetros, no caso do homem, ou superior a 88 centímetros, no caso da mulher, uma circunferência abdominal dessa ordem, para homem e para mulher, então você tem provavelmente uma inflamação crônica subclínica que está acontecendo. E você precisa tratar disso. E uma das coisas que pode te ajudar nesse tratamento é o EPA, a fração EPA, que é altamente anti-inflamatória. E o DHA? O DHA está relacionado à memória, à cognição, raciocínio lógico, ao humor. Então, quando você toma DHA, quando você suplementa DHA em quantidades ideais, você melhora essas condições no seu cérebro. E daí, quem se beneficiaria mais com o DHA? Pessoas acima de 65 anos, pessoas que precisam aumentar a sua memória, o seu raciocínio, o seu humor, podem ser empresários, podem ser pessoas que estão prestando vestibular agora, ou então prestando concurso público. Mulheres grávidas, é muito importante o uso de DHA para gestantes ou para aquelas mulheres que pretendem engravidar. Por quê? Porque o DHA vai fazer a formação cerebral do feto. Quanto mais DHA a mulher tenha disponível, melhor a condição de formação cerebral do seu bebê. E daí já existem vários estudos demonstrando que em testes de cognição com 2 anos de idade, crianças que tiveram mães suplementadas com DHA foram muito melhor nos testes do que crianças que não tiveram suas mães suplementadas com DHA. Então, agora que você sabe a importância do EPA e do DHA, você precisa saber qual é a dose ideal de EPA e de DHA. O EPA é no mínimo 700 miligramas por dia, 700 a 2.100 miligramas. E o DHA no mínimo 500 miligramas por dia, pode ir de 500 a 1.500 miligramas. Então, como que você vai escolher qual é o produto que você vai usar, sabendo que no mínimo você tem que ter 700 miligramas de EPA e 500 miligramas de DHA. E sabendo que você vai mirar no EPA, se você tiver problema cardiovascular, ou vai mirar no DHA, se você tiver mirando na questão cerebral. Então você vai ter que fazer a sua escolha baseado nesses critérios. Por exemplo, eu tenho esse produto aqui, que ele tem 330 de EPA, porque ele é 33,22. Então ele tem 330 de EPA e tem 220 de DHA. Esse aqui é diferente. Esse aqui tem 70, ele é 10,70. Então ele tem 100 miligramas de EPA e ele tem 700 miligramas de DHA. Então ele é muito mais concentrado no DHA do que no EPA. Isso em uma cápsula, tá? Então,
Para quem serviria esse aqui? E quantas cápsulas você precisaria tomar? Vamos imaginar que você quer atingir no mínimo 700 miligramas de DHA, você precisa de EPA. Você precisaria aqui de 3 cápsulas para dar 990, porque 2 cápsulas dariam 660 miligramas de EPA. E se você quisesse no mínimo 500 de DHA, você precisaria também de 3 cápsulas para poder chegar a 660 de DHA, já que uma cápsula tem 220. Nesse caso, você precisaria, para atingir, esse caso é específico para grávidas, para pessoas que queiram DHA, né? Para quem precisa de cognição, de memória, de raciocínio lógico. Então esse aqui, uma única cápsula, tem 700 miligramas de DHA. E eu tenho esse outro exemplo aqui, olha. Esse aqui é o Mega Ômega Blend. Qual é a diferença dele? Ele tem 70-70. Daí você recebe uma caixinha assim, olha. Vem 2 aqui dentro. Ó. E aí você tem o do dia e você tem o da noite. Você toma 2 cápsulas desse, uma cápsula desse e uma cápsula desse por dia, e você vai obter 700 miligramas de EPA e 700 miligramas de DHA. Então vejam, depende muito do produto. Cada produto tem quantidades diferentes de EPA e de DHA. E dependendo de cada pessoa, ela vai mirar mais no EPA ou ela vai mirar mais no DHA.